para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Pedro Nascimento e o apresentador do Itatiaia Negócios, empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o ex-assessor presidencial Felipe Martins foi preso na manhã desta sexta-feira em Ponta Grossa, no Paraná. A prisão preventiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e cumprida por agentes da Polícia Federal. Martins estava em prisão domiciliar desde o último sábado e teve a medida convertida em prisão preventiva após, segundo o STF, descumprir uma das cautelares que proibia o uso de redes sociais. O ex-assessor teria acessado a plataforma LinkedIn, que é aquela plataforma de emprego, mais corporativa. Condenado por participação na chamada trama golpista, Martins nega as acusações e ainda aguarda o esgotamento dos recursos antes do cumprimento da pena definitiva. Ô Pedro Nascimento, quero começar com você. Apesar que a prisão não foi aí em Brasília, acaba esbarrando tudo aí na capital federal. Bom dia para você. Bom dia para você, Júnior. Bom dia para os colegas debatedores e também para quem está acompanhando a Itatiaia nessa sexta-feira. Olha, manhã agitada aqui, por conta dessa prisão. Tudo que sai do Supremo Tribunal Federal acaba passando aqui por Brasília, E essa prisão do Felipe Martins não é diferente. Ô, Júnior, essa prisão em particular, ela me chama muita atenção porque mostra como que a rédea está curta com relação a essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, Felipe Martins tinha sido preso preventivamente no sábado, justamente quando Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da PRF, tentou fugir, foi preso lá no Paraguai. Então, o ministro Alexandre de Moraes, com esse risco aí de que outras pessoas foram condenadas, mas ainda não estavam cumprindo essa pena, pudessem fazer o mesmo, então determinou essas prisões preventivas. Felipe Martins foi um dos presos. E aí, chegou essa informação no STF, foi uma informação juntada ali aos autos, de que, não sei se todo mundo tem muita intimidade assim com o LinkedIn, mas sabe quando alguém entra no seu perfil e aí você recebe aquela mensagem ali, fulano visitou seu perfil? Enfim, era muito comum na época do Orkut, Enfim, redes sociais, Mas alguém recebeu essa mensagem, comunicou ao Supremo Tribunal Federal, e aí o ministro Moraes perguntou, quem tá entrando no perfil do Felipe Martins, quem tá fazendo esse acesso. E aí tem um detalhe na lei que é o seguinte, o Felipe Martins, ele já tinha essa restrição de acesso a redes sociais, e aí essas redes sociais, ela vale tanto para ele quanto para terceiros. O que os advogados alegam? Alegam que, de fato, entraram no perfil do Felipe Martins, mas para coletar provas, e não para fazer nenhuma publicação, nem para utilizar de nenhuma maneira. Só que mesmo essa entrada aí por terceiros nas redes sociais, ela é vedada. Aí tem uma discussão jurídica aí se pode, o que não pode, Mas, de fato, foi pego no pulo acessando as redes sociais e aí agora está preso, ainda não começa a cumprir a pena, de 21 anos pelo qual ele foi condenado, mas agora já está no presídio, portanto, aguardando o início da execução dessa pena, viu, Júnior? Ô, Leonardo Bortoleto, é mais ou menos o que a gente estava comentando ali fora do ar ainda, essa questão do acesso às redes sociais, Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos os amigos aqui da bancada e também os ouvintes da Itatiaia. Bom, o que eu entendo é que a decisão posta e colocada, ela não deve ser infringida. Isso tá líquido e certo. Agora, a gente também tem que respeitar a documentação também enviada pela defesa. A documentação da defesa diz que desde fevereiro, quem está acessando essas redes já não é mais o condenado. Ela está sob a tutela dos próprios advogados e que ela é fundamental para poder fazer a sua defesa. E aí entendamos, não há publicação, há uma consulta. Eu imagino que uma pessoa que está já condenada não está procurando emprego. Então ele não estava ali acessando uma rede que está disponível para o mercado corporativo para saber da movimentação corporativa das pessoas, esteja ali para de fato estar utilizando o que a rede social tende a entregar para os seus usuários. O que ele está ali realmente é aquilo que a defesa disse. Isso deveria ser avaliado, só que nós estamos vivendo ambiente de torcida. Eu tenho dito isso aqui incessantemente, o STF perdeu a tecnicidade na maioria das suas decisões e esse é o grande problema, já não se analisam os fatos, joga-se para a torcida, é mais um que vai para a torcida.
Ô William Travassos, o Felipe Martins é uma figura polêmica. Sim. Tem aquela questão do gesto, que seria um gesto nazista que ele fez lá atrás, toda uma confusão. Ele era meio boca dura, né? Falava o que vinha à cabeça e tal. Era meio que um cão de guarda ali, vamos dizer assim, né? Você acha que esse histórico pode ter influenciado de alguma forma? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Não. Quando o Pedro fala, o Supremo está agindo com rédea curta, Moraes está assim, sim, com rigor, e faz parte do jogo, da regra. Ou aqui alguém é contra a lei? Todos nós somos a favor, eu quero ver a lei cumprida. Então assim, eu tenho uma medida restritiva, essa pessoa precisa respeitar. Eu posso não concordar com a medida, mas a partir do momento que ela foi aplicada, ponto. É o que está valendo, é a regra do jogo. Aí o Bortolli falou assim, mas a defesa avisou, né, que desde fevereiro que eles estavam mexendo. Só que, como o Pedro falou, ele ou terceiros. A defesa tem autorização para mexer? Porque tem que pedir. Não é só informar, não, olha, eu vou mexer aqui. Não! Eu tenho uma restrição, o senhor também não pode mexer. Ninguém pode mexer. Porque é a regra do jogo. E aí, eu gostaria dessa rédea curta, não só para o caso do senhor Felipe, mas no Brasil inteiro. Eu acho que isso que eu gostaria de ver. Não esse sistema. Eu tenho aí os mandados de prisão em aberto no estado de Minas Gerais, o quê? 30 mil? E aí? Cadê essa turma presa? Por que não está todo mundo preso? Porque o Estado não consegue. E que bom que o Estado está conseguindo fazer isso com um cara que está com uma medida restritiva. E é a regra do jogo. Agora, eu gostaria de ver esse rigor sendo aplicado no Brasil inteiro. A espécie de tolerância zero. E ponto final. Gente, é muito comum, e eu chamo a atenção como motociclista, observa a motociclista com a viseira aberta, passando por você o tempo inteiro. Não pode. 4 pontos na carteira, infração média. Isso é a regra do jogo, mas as pessoas estão descumprindo. Então a gente tem que punir. E ponto, é a regra. Agora, quero mudar a regra? Eu topo, vamos lá. Eu só queria fazer um comentário, João, que é o seguinte, o que o William colocou aqui, eu não discordo em absolutamente nada. A regra é para ser cumprida. Mas se fosse uma coisa que não necessitasse de avaliação, não precisava de juiz. A gente fazia com robô. E no caso aqui específico, eu faço também um parênteses para o caso também do ex-presidente Bolsonaro, que acabou de sofrer 4 intervenções cirúrgicas e que poderia sim ter embasamento jurídico sim para poder ir para domiciliar, é questão de análise serena dos fatos. É isso que eu digo que perdeu-se. E infelizmente, na minha opinião, nesse caso aqui do Felipe, tão quanto no caso do presidente Bolsonaro, o que está faltando é discernimento de momento. Tá, então troca o ministro. Mas é simples, eu não posso fazer isso, né? Não, então, isso que eu tô querendo dizer para você. Você pode não. Ele foi eleito, ele foi escolhido para estar ali. Não, ele foi escolhido para estar ali. Ele foi sabatinado e ele é um ministro hoje. Aí você pode falar assim, então, mas eu não concordo com as decisões dele. Tá bom, então se candidata ao Senado e vamos lá, vai em frente e muda o jogo lá na frente. Ou cobra do representante que você votou. Importante isso que o Bortolli está trazendo, né? Porque ontem muita gente não acessou itatiaia.com.br ou talvez não ouviu o Conversa de Redação porque era feriadão. O ex-presidente Bolsonaro, ele voltou, né, para a sede da Polícia Federal lá em Brasília, pedido ali da defesa para que ele cumprisse prisão domiciliar por causa da recuperação, né, da cirurgia, mas também foi negado e ele voltou para a sede da PF lá em Brasília.